poderoso é o Senhor nosso Deus. Boa noite a todos, irmãos. Estamos sendo filmados. Não fiquem, pentearam o cabelo. Irmãos, nós estamos fazendo do ETEB, irmãos, uma matéria muito boa, chamada Educação Cristã. Tá? E essa, irmãos, matéria, ela fala sobre, irmãos, a palavra de Deus. Vamos soltar comigo, vamos lá? Bom, né? Cadê a questão da adolescência? Solta a música, se não tiver ok? Então, queridos, eu quero falar nessa noite, tá? Sobre o desenvolvimento da maturidade cristã. Irmãos, quem tem? Eu estou com uma dificuldade, irmãos, porque o pó do giz não me faz muito bem. Eu quero ver alguém tendo letra bonita aí. Alguém tem? Alguém tem letras de limão bonita aí? Alguém? Sim, você está aqui na frente. Não, eu tenho que falar com a minha mãe. Ok, tudo bem. Então, irmãos, a matéria de hoje, tá? Nós vamos é o desenvolvimento da maturidade mas eu vou fazer igual ao judeu. Vou fazer o contrário. A gente esse mão para baixo. Então, sabe que os judeus escrevem, irmãos, da esquerda para a direita? Eles escrevem assim, ó, irmãos. Nós ocidentais escrevemos assim. Tá? Vou começar ao contrário, isso para baixo para cima. Ok? Então, irmãos, o desenvolvimento da maturidade cristã é um assunto que eu aprecio muito e importante para todos nós. Ok? Por quê, pastor? Por que é importante nós chegarmos à maturidade e ao crescimento? São vários fatores, vamos ver daqui a pouco. Tá? Então eu entendo, irmãos, essa importância, irmãos, nessa noite. Mas eu quero, irmãos, começar com uma pergunta. Nós falamos uma vez sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para você, olha para mim aqui. Você se considera uma pessoa madura? Então seja honesto, seja honesto. Ok, eu vou lá tudo isso. Mas a pergunta é, irmão, você se considera maduro? Né? Nas suas atitudes, você se considera maduro? Nos conflitos, você se considera maduro? Eu conheci um casal, irmão, que quando eles brigavam, ela tacava sapato no mar. Tudo que tinha na mão jogava no mar. Tudo dava na mão, ela jogava, irmãos. Fiquei até preocupado no dia que tivesse algo um pouco mais perigoso, né? O marido, né? E a óbito. Né? Ok. Nós vamos até, irmãos, trabalhar um pouco isso. Mas o que é maturidade? O que é uma pessoa madura? E eu quero começar dizendo algo aqui, irmãos, que a psicologia já se confirma. Irmãos, maturidade e crescimento, ela, irmãos, não segue a ordem cronológica da nossa vida. O que é isso, pastor? Não é a sua idade, irmãos, que leva você a ser maduro. O que nós pensamos? Pastor, aí eu tenho 40 anos, eu já sou maduro. Nem sempre isso é verdade. Eu conheço pessoas, irmãos, de 40, 50 anos, irmãos, com muita imaturidade nas suas ações. Concordo com o pastor? E já conheci adolescentes, irmãos, que tinham muito mais maturidade que alguém com mais idade. Sim ou não? Né?
Por exemplo, não posso citar nomes, né? Mas eu conheci quase uma criança, 8, 10 anos, ela tinha uma atitude, irmãos, assim, interessante. Uma pessoa madura, uma pessoa séria, adolescente, hein? Sabe, irmãos, arrumava a casa, limpava a mãe, limpava a casa para a mãe, limpava tudo. A mãe confiava plenamente nela, uma pessoa segura, a mãe não tinha problemas com ela. Porque ela tinha 10 anos. E a vida tratando pessoas de 20, 30 anos, irmãos, você não pode deixar uma casa para isso. Chegar e mudar tudo. Sim ou não, irmão? Você não pode confiar. E a pergunta é, irmãos, o que é maturidade para você? Mas eu vou fazer uma aula bem interativa. Quem quer arriscar? Para você, o que é uma pessoa madura? Quem podia arriscar? Vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar. Fala, Xandinha. Hã? A gente diz que a pessoa madura, a pessoa tem compromisso. É um aspecto. Sim? Ok? Mais alguém? Pessoa que é responsável. É uma característica? E outro, vamos lá, irmãos. Ninguém mais? Ninguém mais? Eu quero ler esse texto aqui, um texto básico, tá? Nós vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 4, 13. Efésios 4, 13. Esse é o nosso texto básico. Você já abre aí, irmãos, e vamos dissecar o que Paulo falou. Amém? Você já pegou a Bíblia aí? Ok? Jovens que não têm, por exemplo, a Bíblia pode usar no Wi-Fi sem entrar em rede social. Daqui a pouco eu vou ir atrás, tá? Vamos dar filmando também. Ok? Olha, irmãos, o texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Eu amo esse texto. Todos acharam, irmãos? Todos acharam também? Eu quero ver com uma voz bem bonita, bem espiritual, assim, bem poderosa, beleza nesse. Vamos lá? Irmãos, vocês estão aqui? Quem está na Bíblia diz amém. Amém. Aleluia. Alguém abre primeiro para mim, Efésios capítulo 4, versículo 13. Senão eu vou dar nome. 4, 13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao status de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Interessante essa versão. Lê de novo, amigo, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Interessante, né? Ele diz a estatura de um homem feito. Um homem de um padrão que Deus estabeleceu. Irmãos, eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Tá? Eu vou colocar uma palavra aqui, irmãos, que ela é importantíssima em tudo isso. Crescimento. Tá? Porque eu vou ser bem metódico, porque eu não sou geralmente. Tá? Crescimento. Irmãos, essa garotinha aqui, minha neta, ela vai crescer. Ela precisa crescer. E ela vai crescer, amém? Glória a Deus, eu vou estar correndo por aqui, está chutando o meu pé, ela vai ter paciência, ela vai para a escola, né? Óbvio, ela vai continuar, vai crescer. Irmãos, ela não vai continuar pequena, ela vai crescer. Né? Talvez seja muito alto, talvez muito baixo, até, mas ela vai ter crescimento. Por quê? Olha o que eu vou dizer agora. Tá? Crescimento é algo natural. Opa! Vou colocar o conceito aqui. Crescimento tem que ser o quê?
que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer, irmãos, tá? Não estou falando ideologicamente, fisiologicamente, mas, amado, sobre a fé. É normal, é natural que você, o que, irmãos? Você cresça. É normal. Anormal é quando nós não crescemos. Vamos dizer, por que nós não crescemos? A criança vai desenvolvendo, irmão, aparece doente, aparece isso, aparece aquilo, pá. E é natural. O próprio Deus, irmãos, formou todas as coisas que é natural crescer. Quando você coloca uma semente, irmãos, e planta, você não fica ali, amado, todo dia ali preocupado com ela. Você não dorme, você vai lá, ela vai crescer, você, ver se a semente está. Não. Você planta simplesmente, você crê que ela vai o quê? Germinar, e ela vai o quê? Então, irmão, da mesma forma, espiritualmente, Deus espera que todos. O versículo diz, irmãos, Paulo diz em Efésios 4:13, até que, quando? Alguns, os pastores, os missionários, líderes de ministério, cresçam. Ele não está dizendo isso. Paulo tem uma visão macro, irmão, sobre o crescimento. Ele diz que, o que é a expressão que ele diz? O que é? Vou lá, repete comigo. Todos, irmãos, precisam crescer. Aquele irmão que entrou na igreja agora, precisa crescer. Aquele irmão que chegou agora, precisa crescer. Adolescentes que estão começando na igreja, precisam crescer. O meu filho, a minha esposa, eu, pastor, precisamos crescer. Vamos ter que ser natural. Ok? Beleza? Então, irmão, Deus espera que possamos crescer na fé. Mas, pastor, qual é os elementos que nos ajudam a crescer na fé? Aí nós vamos entrar agora em mais detalhes que a Bíblia nos diz. Né? Eu quero falar uma coisa aqui antes. Tá? Eu vou pagar aqui, já que não consegui ninguém para escrever para mim. Eu vou ficar todo engessado. Deitado de novo. Começar a explicar como eu tinha leste. Eu tive um voluntário. Eu vou lançar uma frase aqui. Até vou trocar de. Eu vou trocar. Eu devia ter comprado uma caixa de bombom. Quem escrevesse para mim ia ganhar a caixa de bombom. Mas não consegui. Escreve, minha filha. Ok. Está escrito lá? Vamos ler? Irmãos, milagre muda caráter. Quantos concordam que muda caráter? Quem não concorda? Chega uma pessoa na igreja, irmãos, e ela está, por exemplo, com a doença grave, X, qualquer doença. Usa um câncer violento, e Deus usa um irmão da igreja e ora sobre ela, não dá. Fica todo dolorido. Já deu vontade. E ele chega e diz em nome de Jesus, e a pessoa é curada, assim? Sim. Amém? Sim. Só, irmãos, que essa ação de Deus, ela é real, irmãos. Quando já foram curados? Mas, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, tá? Isso aqui foi um milagre ou não foi? Com certeza, né? A pessoa até se converteu, tentou pela igreja, foi batizada, mas o que Paulo está dizendo, irmãos, que essas atitudes, aqui, eu vou falar daqui a pouco um conceito legal, ela não muda o seu caráter. O milagre financeiro, o milagre no seu marido, suas coisas, irmãos, não tinha capacidade de mudar o seu caráter. Eu vou colocar uma coisa que o pastor Pedro falou, que eu achei muito legal no final. Ele falou assim, existem duas situações em que Deus está preocupado e que ele tem que trabalhar nas nossas vidas, tá? Vou pegar um outro X aqui, já que ninguém gostou. Vou amarelo. Existem duas formas de igreja de trabalho. São os atos e são o processo.
Também quiser anotar, conceito. Não vou ficar jogando aqui, irmãos, para você escrever, não. Você precisa aprender, irmão, quem já fez faculdade aqui? A professora não, tal, a Tati. O professor de faculdade, irmãos, ele fica escrevendo lá, na primeira série, na quinta, oitava, e você vai escrevendo, não. Ele joga conceitos, você trabalha os conceitos. Amém? Então, irmãos, existem os atos, existe o processo. O ato, irmãos, é bíblico. Deus trabalha, Deus faz milagres, Ele age. Mas, o que Paulo está dizendo, irmãos, que essa vida, que a sua vida precisa de um crescimento. E Deus usa o que, irmãos? Isso aqui é o primeiro ato de Deus, tá, irmãos? Quando você vem para a igreja, cheio, quem vem para a igreja cheio de vinho? Dava para abrir uma feira, irmãos, todo pequeno. Você tinha um abacaxi. O que mais? Né? O que mais? Butiaca é muito gostoso. Você estava tudo errado. Todo lascado. O irmão vai contar essa verdade. Todo lascado, todo real. Porque Deus aproveita isso para atrair você. Amém, irmãos? Então, o primeiro ato de Deus, lembra quando aquelas pessoas vinham até Jesus? Elas vinham, irmão, porque tinha alguma coisa a ser resolvida. A mulher disse: fruto de sangue, estava de uma cura. Ela foi até o Senhor, amém? O cérebro, irmãos, estava de uma cura. Os endemoniados, irmãos, foram libertos. Isso é o ato de Deus. Isso é válido. Daqui umas alunos do ETEC estavam lá. Irmãos, só que não basta apenas o ato. Porque o ato, irmãos, ele não vai dar para você crescer. Estou usando lá o pastor Colocou, achei bonito. É engraçado que eles usam praticamente o mesmo texto ontem nessa parte. Irmãos, Deus vai precisar fazer a segunda operação da sua vida. Que é o que? O processo. Senão você não vai crescer. Vamos ver um texto daqui a pouco sobre o que Paulo fala para Timóteo, que é uma frase que eu hoje, né? Está vendo esse negócio aí. Irmão, você concorda? E o que é o processo, pastor? O ato você já percebeu. É esse processo, irmãos, que vai trazer um crescimento, principalmente na sua vida pessoal e na sua vida de caráter. Spurgeon usou uma frase, eu quero pedir perdão para os irmãos que eu não achei a frase, eu coloquei no telefone, eu perdi a frase. Ele diz assim, mais ou menos assim, alguém já ouviu falar de Spurgeon? Alguém já levanta a mão? Spurgeon foi um dos maiores pregadores, os maiores exegetas, maiores. Olha, eu vou dizer, irmãos, eu gosto muito dele. Leio sobre Charles Spurgeon, né? Dos pregadores. Ele era inglês, se eu não me engano, ok? Ele disse assim, irmãos, uma frase assim: a sua vida, a sua conduta é a verdadeira pregação da sua vida com Deus. Vamos concordar? Vamos concordar? O grande problema hoje, irmãos, da igreja é que nós, irmãos, falhamos justamente no processo. Onde Deus não trabalhou o nosso caráter. É isso que tem um grande problema. Por quê, irmãos? Nós perdemos autoridade diante das pessoas por causa do nosso caráter. Eu estava, irmãos, indo, não sei se está nomes, com 3 pessoas dentro de um carro, e a pessoa disse assim, usou essa frase: todos somos corruptos. Todos somos corruptos. Se teu filho tiver, irmãos, que sofrer uma cirurgia, se ele não fazer cirurgia, ele morreria. E um homem qualquer chegar com um valor X e te comprar, eu vou te dar esse dinheiro para fazer do teu filho. E você, mas eu quero um favor que seja, isso é corrupção, né? Ele está te comprando. E usou essa figuração. Eu disse: não, eu não sou. A minha esposa me conhece muito. Nunca usei dinheiro, irmãos, nunca fui abordado por pessoas com segundos interesses em prol de uma ou segunda coisa oferecendo algo. Eu nunca sei. Não preciso. Eu disse assim, como cristão, eu iria orar para Deus fazer milagre do meu filho. E Deus é suficiente para isso. Amém, irmãos?
processo, ele é fundamental para o teu crescimento. Por quê? Porque Deus, irmão, precisa dar ao povo de novo a autoridade. A autoridade, irmãos, está aqui. Vamos concordar? Vamos concordar? Você pode ser melhor pregador, irmão, você pode cantar muito bem, você pode, irmão, ser mais coisa do Pai, você pode ser normal em igreja. Se você não tiver uma vida de caráter cristão, você não é nada. Você não é nada. Uma pergunta até aqui? Pastor, como é que Deus trabalha então no processo? Vou só para você já entender. É através, irmãos, o que dá. Pega a sua Bíblia aí. Olha, tem uma Bíblia aqui, você quer. Olha o processo aqui, irmãos. Todos concordam? Irmãos, alguém quer deixar o diabo doidão? Alguém quer deixar o diabo doidão, irmãos? Quer deixar o diabo inquieto, irmãos, o inferno? Alguém quer, irmãos, bagunçar o inferno? Alguém quer que eu quero? Eu me sujeito a Deus. Mas se quer ver, irmãos, o diabo se forçar, ficar nervoso. Dentro, irmãos, principados é quando ele perceber que nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Você trouxe pânico ao inferno. Há duas coisas, irmãos, que o diabo tem muito medo de nós: palavra e uma vida com Deus. Claro, tem oração, vamos concordar comigo. Por isso, irmãos, que hoje nós vemos nas igrejas tão pouco interesse pela palavra. As pessoas não amam mais a palavra, não leem mais. Vamos falar, pastor, tem preguiça. Pastor, não dá tempo. Né? Pastor, isso. Na verdade, é uma atmosfera diabólica para você não ler a palavra de Deus. Claro, muitos bem. Você leu a sua palavra essa semana, né? Bom, Deus deu um versículo tão lindo para mim essa semana. Eu chorei. Eu vim para cá à noite, minha esposa lá dentro, eu preciso falar contigo. Preciso ler a tua palavra. Estava meio frio, úmido. Mas vontade de dormir. Olha isso, aquela coisa assim. Já não vou dormir, não. Porque nós temos 2 horas aqui, lendo a palavra de Deus. Deus está falando. Até eu escrevi no caderno daqui. Eu escrevi, irmãos, quase 2 coisas. De coisas que eu já conheci. De versículos que eu já vi. Deus me trouxe uma nova revelação. Amém, queridos? O processo está aqui. Você não vai mudar, irmãos, enquanto você não passa por isso. Mas tem algumas coisas que Deus faz, irmãos, para que possa nos ajudar nisso. Primeiro, vamos colocar aqui, tá? Primeiro, eu quero ler primeiro, porque alguém lê para mim Colossenses, por favor, 1, 9 e 10. Enquanto eu coloco aqui. Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Entender? Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Glória a Deus, que versículo, irmão. Você devia aplaudir. Olha Paulo, irmão. Olha, irmão, eu chegava no céu mandando um beijo, Paulo. Esse cara, quem é Paulo aqui? Ele era baixinho, né? Tinha sobrancelha que unia com a outra. Ele era meio que estava no culto.
raspou a cabeça por dar um abraço em Paulo. Alguém vê essa mesma versão da outra versão? Rapidinho. Vamos lá, vamos correr. Pode ler. Outra versão. Olha que lindo que ele falou. Vamos ler, vamos lá. Ninguém tem uma versão diferente, tem a Tati. É igual? É igual? Tá? Ok. Ele diz assim, irmãos, que os irmãos sejam cheios de quê? Que ele diz lá? De o quê? Conhecimento. Conhecimento. Olha o que Paulo está dizendo. Não, pastor, não. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser o sapatinho de fogo. Eu quero ser barulho. E glória, tem que ser fogo pra cá. Eu vou pra lá. E glória aqui. Eu vi um anjo lá. Eu vi um anjo cá. Irmãos, eu conheci uma irmã que ela via tudo. Meu Deus, onde, irmão? Pastor, cadê meu irmão? Cadê? Eu nunca vejo esses anjos. Está ali, irmão. Mas olha, irmãos, a maturidade de Paulo adianta. Irmãos, sabe o que vocês precisam de quê? Conhecimento. Senão é vazio, irmãos. É um culto vazio. Ok? O que Deus faz, irmãos? Ele começa fazendo aí algo na sua vida. Ele começa a nos dar estratégias para o crescimento. Primeira estratégia, irmãos. Vamos ler aqui. Vamos ler juntos então? O que é? Integração na obra de Deus. Pronto, primeira estratégia. Não há como crescer, irmão, sozinho. Já vou dar uma adendo aqui. Cristão que diz, pastor, eu não preciso da igreja. Você conhece alguém? Não, eu posso ser cristão em casa. Pode. Mas crescimento acontece na o quê? Na coinonia. Quem sabe o que é coinonia aqui? Parabéns, irmão. Esse pastor Romero. Parabéns, irmão. Coinonia, irmão. Amém, queridos? Olha só. Quem sabe que está assistindo Salmo 122? Todos sabem, né? De juntos? Vamos lá, vamos saber aqui. Salmo 122. Tem que fazer estrear. Palmas para ela, então. Da Bíblia, vocês lá atrás. Anota aí, vou para o chefe. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, olha a alegria do salmista. Quem já veio para a igreja, irmãos, arrastados? Você sabe que uma perna aqui, uma lá. Sabe, mas uma coisa para você engraçado. Não quero ir muito para frente e ver a cara de alguns que chegam na igreja. Tem umas caras que chegam. Eu tenho até medo. Nem sofre mais. Porque eu você de cara. Gente que entra na igreja, irmão, que parece que é no inferno. Um matador. Parece que vai ser crucificado no final do culto. Sim ou não, irmão? Eu sei que muita gente vem cansada, com problemas em casa. Quem já brigou com a esposa, quebrou pau em casa? Não é pau, né? Assim diz ela, gente. Aqui no sofá. Você veio, né? Sabe, irmãos, todos concordam que há algo sobrenatural. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. Irmão, vou ser honesto com vocês. Muitas vezes eu vim doente. Eu saí, voltei para casa. Aquele peso. Sabe, aquela satisfação, aquela angústia.
Deus vai trabalhando dentro do louvor. Como você vai tirar essas experiências? Meu Deus. Um dia um vizinho lá na nossa antiga igreja disse assim: o que acontece com aquela canidaiada? Que sai tudo alegre. Ele ficava espantado. Quando eu pergunto, a paz do Senhor. Paz. Eles usam cocaína para ficar doidão. Os caras são tudo alegre. Mas concordo que a coinonia nos traz. O salmista não disse isso, amado, ele disse de qualquer jeito, não, já que ele sabia. Ele disse: ó, eu me alegro quando eu lembro que eu tenho o tempo. Para ter um momento com Deus, como se nós. Então, irmão, não tem crente, irmãos, vivendo a vida com Deus em casa. Isso não existe. O único crente é em casa. Não manda, nós estamos juntos. E o Salmo 133, irmão, que ele diz? Mas você sabe, né? Vamos ler lá então? Vamos ler esses versículos. Salmo 133, versículo 1. Integração. Vamos lá? Quem diz lá então, irmãos? Os irmãos vivam, hein? Irmão, sabe que eu sinto falta de você quando você não vem no culto? Eu sinto. Cada pessoa, uma pessoa que falta assim, você. Ou fosse alguém da família que não está. Olha o que ele diz, irmãos, né? Salmo 103. Com bom e com suave é o quê? A nossa unidade, gente. Você já chorou, irmãos, no culto? Alguém chora com você. Você está alegre, alguém se alegra com você. Quantas vezes, irmãos, aqui na casa de Deus, eu estive muito mal. E Deus estava aqui, irmãos, você se derramou diante dele, as pessoas choravam. Isso, irmãos, eu sinto que nós não podemos nunca perder nessa igreja. É aquele mover do Espírito Santo no nosso meio. Vamos trazer um apoio. Eu acredito nisso. Sinceramente. Por quê? Porque Deus dá a primeira estratégia para o nosso crescimento. Porque o Deus sabe, porque nós somos. Deus precisa trabalhar em 3 áreas da nossa vida. Nós somos o quê? Nós somos trigo. Essa bagunça. Diz aí. Essa coisa aí para quem sabe o que é tricotom? Quem sabe? A garota no chocolate. Pastor, vem de tricô, pastor. Não, mas o que é o tricotom? Quem sabe? Nós somos o que, irmãos? Corpo, alma. Quem falou? Nós somos corpo, alma e espírito. Significa o quê? Essa primeira parte, está dizendo de Deus, a integração, irmãos, na igreja, na coinonia, vai trabalhar o nosso corpo. Como assim? Vai trabalhar a nossa alma? Sim. E vai trabalhar principalmente no nosso espírito. Como assim no corpo? Irmãos, quem já esteve no mundo sabe. Vamos olhar para o passado, Jesus já falou você não. Quem é Papai Noel aqui? Outra coisa, não é Papai Noel. O que é? É da discoteca, né? Quem é?
pesado. Aonde? Não? Porque eles sabem. A Bíblia, a Paulo chama o corpo de carne, flesh, de carne. Ele diz que o espírito está pronto, mas a carne o quê? Por isso, irmãos, que a maioria das músicas feitas hoje, ou arquitetadas em melodia, dita aqui pode me ajudar, em melodia, em ritmo, ela trabalha muito que o funk. O que é o funk? Uma dança que leva à sensualidade. Né? Irmãos, o jazz não, o rock. O rock, irmãos, nasceu, irmãos, nos anos 50, e que chamou muita atenção, principalmente o Elvis Presley, que era assassinado. Espero que ele tenha se convertido de jeito. Alguém já viu Elvis Presley dançando, cantando, como é que ele fazia? Ele usava muito o quê? A expressão o quê? As meninas ficavam enlouquecidas. Porque tem aquele gesto dele todo, né? Aquele malabarismo. E há músicas até hoje mexem com o corpo. Por quê? O diabo investe pesado na carne. Porque quanto mais você na carne está, mais distante você fica do Espírito. Como assim, pastor? Não entendendo o que está querendo dizer, pastor. Quando você vem para o culto, irmãos, tá? O que Deus faz? Deus investe isso, esse processo. O diabo trabalha primeiro aqui, irmãos. Porque quando ele investe no corpo, ele vai chegar aonde? Na mão. O que é alma? É o entendimento. Alma, irmão, é a consciência, é o bom senso. O que ele vai fazer? Ele investe primeiro na carne para levar você, conduzir você a uma atitude de pecado. Porque quando você está no frenesi, quem é você? No frenesi você acaba fazendo coisas que você talvez não fazer. Alguns começam a ingerir uma bebida alcoólica, alguns adoram um ato sexual. É ou não é? A referência das gays, o que é? Aquela batida. Incentivando a carne, né? Aí, irmãos, a carne está tão em alta que tomar alguma coisa, por drogas que é secundária, não precisa fazer coisa. Vamos concordar com o pastor? Porque o diabo quer chegar ao olho. Porque ele sabe que o espírito já está o quê? Ele sabe que o problema dele é o espírito. É aqui que é o problema dele. Vamos ver daqui a pouco sobre isso. Então, quando você, irmãos, está integrado na igreja, na coinonia, irmãos, né? na alegria de um culto, quando você canta a Deus, você vê, irmãos, que a coisa é invertida. Deus começa a trabalhar aqui primeiro. Sim ou não? Você sente no espírito aquela vontade de pular, de cantar, de dizer glória a Deus, aleluia. Isso vem para a tua alma porque você se sente satisfeito, você sente a presença de Deus. E o corpo, irmãos, não tem tanta força. Você está entendendo? Você entendeu o que eu quero dizer? O corpo tem que se alegrar, mas ele não dita o ritmo. Mas quem dita o ritmo é o que? O Espírito. Posso concordar comigo? Por isso que Paulo diz: andai no Espírito e não satisfazer o desejo da carne. Mesmo que esteja dançando música mais alegre, nós não me comporta. Nunca vi uma banda cantando música dançando funk. Você vê na igreja, irmãos? Não. Por quê? Porque a igreja nazarena não tem uma regra? Não. Porque você está sob o domínio do Espírito Santo. Interessante isso, né? Que legal. Isso acontece quando, irmãos? Na integração. Por isso que a Bíblia diz para Hebreus: não deixai de. Porque essa atmosfera você precisa. Assim como o diabo, irmão, trabalha na atmosfera de uma festa a levar você ao pecado, Deus trabalha na atmosfera do grupo a levar você, irmãos, à santidade, à sua presença. Por isso que o culto tem que ser, irmãos, avivado.
Concordam, irmãos? Tem que cantar com alegria mesmo, não tem que poder precisar de Deus, falar em línguas, chorar e buscar a presença de Deus. É o seu momento, irmãos. Alguém tem uma experiência para contar sobre isso?